Boa noite a todos. Primeiramente, o primeiro tempo equilibrado, o primeiro tempo um pouco mais complicado até inicialmente para nós. Demoramos um pouco ali para entender o time do jogo. Quando a gente conseguiu ter o time, tivemos algumas oportunidades e algumas chances ali de jogo. Segundo tempo, nós voltamos, né? Voltamos, a gente vai fazer uma troca no primeiro tempo ainda com o Marcelinho, né? Que acabou saindo. Temos que avaliar ainda qual o nível da gravidade ali, com a entrada de um ponteiro com características dele, também parecido, um ponteiro mais de velocidade. Optamos por isso. Intervalo de jogo a gente vem, a gente precisa fazer um ajuste. O Maranhão ali a gente sentiu que naquele momento do jogo o Maranhão poderia ser um atleta a menos no segundo tempo por uma expulsão. Isso acho que ficou muito claro para vocês também, que a tendência do jogo era perder. Fizemos uma alteração simples em relação ao Haldinei, baixando de 5 com o Cauã. Os dois controlaram muito bem o centro no segundo tempo. Isso nos deu jogo, nos deu volume. E aí com a entrada do corredor ali central do Robert e a manutenção ali da zona da frente. E ali você tem que tomar um certo cuidado, que depois tem mais 2 momentos para fazer troca. Nós tivemos no intervalo uma situação do Juan, passou mal no intervalo do jogo. Ficamos na dúvida se o Juan voltaria ou não para o segundo tempo. O Juan no segundo tempo fez um belo jogo, fez um jogo com muito volume. E aí fomos fazendo as trocas pontuais em busca da questão do gol. O Caio é um jogador mais de briga, ali próximo da zona da área. O Shailo entrou no jogo, é um cara que ainda está sem ritmo, ainda precisa ganhar tempo, também minutagem. A gente fez algumas alterações voltadas para isso, para volumar mais o jogo, para ter um pouco mais o jogo ali no último quarto de campo. A gente conseguiu praticamente, segundo tempo, tirando os 10 primeiros minutos, um pouco mais equilibrado, dos 15 diante, jogar em uma faixa de meio de campo. Mas o que nós temos que trabalhar é a questão principalmente da tomada de decisão nossa no último quarto. Então, umas tomadas de decisões às vezes um pouco equivocadas, alguns movimentos ali técnicos de último quarto de campo que nós temos que evoluir. Porque para ter esse volume de jogo que nós tivemos, nós temos que ganhar o jogo. Nós temos que ganhar o jogo. E é isso que nós estamos buscando. Esse tipo de nível de jogo. Jogar e ganhar, jogar e ganhar, jogar e ganhar. E é esse o objetivo nosso, né? Então, basicamente, foi esse o resumo com relação às trocas, substituições, em relação ao que aconteceu do jogo. Boa noite, Fábio. O Atlético já é caracterizado por ser um time que impõe um ritmo muito alto, jogando aqui no estádio Antônio Ascioli. Só que hoje a gente viu que esse ritmo não foi tão alto como foi nos últimos jogos. Você acredita que a arbitragem parou demais esse jogo, atrapalhou um pouco o Atlético a ditar aquele ritmo, igual ele fez no clássico contra o Goiás? O jogo picado, eu conheço o Roger, lá do Rio. Eu trabalhei no Rio, né? Lá atrás. Ele fez alguns jogos nossos. E fez jogos meus também há pouco tempo. Eu acredito que foi um jogo muito pincado, um jogo que você começa a perder o ritmo. Na hora que você começa a ganhar a velocidade do jogo, para. A velocidade do jogo, para. Tem uma situação aqui que eu não entendi, uma situação de transição que ele para o jogo. Então, assim, algumas tomadas de decisões, às vezes, um pouco equivocada. O próprio lance, até do amarelo, no primeiro tempo do Maranhão ali, um lance que ele vai na bola e depois ele dá um lance de amarelo. Mas faz parte. Mas assim, a gente não pode justificar tudo em cima da arbitragem. Nós temos que ter mais velocidade de jogo, nós temos que ter que ser um pouco mais rápido nisso. Acredito que os últimos minutos finais a gente foi esse time veloz, mas de novo, o último quarto do campo nosso, hoje não foi ineficiente, mas foi abaixo do que tem que ser para conquistar uma vitória contra o Coritiba, que é um time que está hoje dentro do G4, e nós estamos buscando entrar nesse bolo aí nas próximas rodadas. Acho que a grande questão nossa é precisamos ter a vitória para poder entrar realmente na briga aí por um acesso, por uma coisa melhor do que nós temos hoje no momento. E a gente já mostrou nos 3 últimos jogos que nós temos capacidade para isso. Acho que vocês também na imprensa olham e veem uma equipe que está jogando, uma equipe que está buscando o gol dentro e fora, uma identidade já um pouco mais clara, né? Pelo menos é da nossa parte, essa é a leitura que a gente tem. Boa noite, Fábio. O próprio presidente Adson Batista falou durante a entrevista coletiva que talvez a equipe tenha pecado um pouquinho na tomada de decisão. Você acha que faltou também ali um pouquinho, talvez um capricho a mais ali no último passe, ali numa finalização para conseguir sair com a vitória hoje? Perfeito. Quando eu falo tomada de decisão, eu também entendo que a tomada de decisão nossa ela não foi a melhor possível. Tivemos muitas situações de último quarto de campo, próximo da zona do gol. E as escolhas nossas são bolas que é para ser bolas rápidas em cima, bolas por baixo, bolas rápidas. E isso é algo que a gente já tem identificado um pouco dessa situação. Próximo passo meu, hoje, a gente conseguiu estabilizar a linha defensiva novamente, a gente conseguiu fazer um jogo de fase 1-2 bom, 2-3, a gente conseguiu fazer um jogo que é muito difícil, que é a perca da bola no campo adversário e sustentar a pressão, não tomando contra-ataques. Acho que isso é um ponto favorável. A gente viu em alguns jogos até quando estava aqui assistindo contra o Remo, o jogo contra o Remo foi um jogo que a gente tomou muitas transições, né, escapou até o primeiro tempo de tomar mais gols, então a gente conseguiu equilibrar. Próximo passo nosso é mapear a área, fazer os indicadores que tem que ser feito da parte final ali,
e dar esses indicadores para os jogadores. Ó, fulano e tal, quando chegar nessa zona aqui, vai ter fulano posicionado aqui. Eu acho que isso ainda a gente tem que bater um pouco mais nisso. E, e tem relação com tomada de decisão também. Mas cabe a mim dar os indicadores. Eu não jogo lá, mas eu tenho essa capacidade de dar os indicadores para os atletas para melhorar isso também. Professor, nesse momento é difícil para o torcedor atleticano escalar o time ideal, né? Perguntar para ele aí, o que você acha? Quais os 11? Porque vira e mexe tem problema de suspensão, contratações, saída de jogadores, enfim. Então, para você, o desafio é muito grande, fazer o time jogar, entrosamento. A partir desse momento que há esses problemas, para o técnico fazer o time jogar, a responsabilidade de não vencer fica mais a cargo dos jogadores? Não, acho que em nenhum momento. E eu, pela minha experiência e pelo que eu acredito, sempre jogar nas costas do jogador é uma facilidade muitas vezes que as pessoas têm. Da mesma forma que eu, como treinador, também tenho que entender que tem algumas coisas que os jogadores vão ter alguns fatores também que vão limitar em algum momento algumas situações. A gente trabalha todos. Eu estou há 3 para 4 semanas no clube. A gente está com nossos 4 jogos, né, ali. A gente tem 3 jogos com nível de jogo bom, Goiás, Atlético Paranaense e o jogo de hoje um pouquinho mais oscilatório, e a gente vem nessa batida. Então, para mim, assim, o trabalho é de trabalhar todos. Então, quando o Martini sai, eu já sei que fulano e tal é o substituto. Quando fulano sair, fulano e tal é o substituto. E assim vai. E aí a gente vai identificando a qualidade do adversário para fazer algumas alterações pontuais. Mas a espinha dorsal da equipe eu não posso modificar. A espinha dorsal tem alguns jogadores que são espinhas, que são jogadores ali que a gente sabe que entende, que tem a capacidade de desenvolver um jogo para que outros consigam desenvolver o jogo deles. Então a gente tenta manter isso, e isso é feito diariamente no trabalho, no dia a dia, para que a gente consiga ter evolução. Acho que esse é o grande ponto nosso. Hoje o nosso ponto é evolução para ganhar jogo. Professor, hoje o Atlético, em caso de uma vitória aqui, teria a possibilidade de voltar ali à primeira página da tabela, as primeiras posições. Não conseguir isso, e também de quebra ali, até por uma questão de rivalidade local, não ultrapassar o Vila Nova. Vocês lamentam isso hoje? Eu não olho isso como frustração. A frustração é quando você vai muito mal, joga mal e perde o jogo. Isso para mim é frustração, é frustrante. Agora, a partir do momento que você tem um jogo, você consegue equilibrar, você consegue fazer um jogo, e assim, as ideias do treinador, ela leva tempo. Ela não é do dia para a noite, vai cair a ideia, vai melhorar. A gente melhorou comportamental, a gente melhorou estrutural, a gente melhorou a questão da parte defensiva, o segundo jogo nosso que a gente não toma gol. E isso é algo que, assim, a gente vê, né, vocês empresas cobrando muito, e realmente tem que se cobrar em relação a isso, e a gente conseguiu estabilizar o processo. Agora, a partir disso, a gente precisa estabilizar o último quarto de campo. A gente precisa ser uma equipe que consiga fazer mais gols, que tenha o volume, porque o volume de você pegar hoje, o volume de jogo nosso, provavelmente o segundo tempo foi um absurdo. Primeiro tempo equilibrado, um jogo ali, mesmo assim, no primeiro tempo nós tivemos chance, tivemos 2, né, oportunidades ali, uma muito clara do Alejo, principalmente, de gol, e no segundo tempo tivemos um volume muito grande de jogo. Tá? E jogamos contra o Curitiba, que hoje está no nível hoje de tabela melhor que o nosso no momento. Acho que isso tem que estar muito claro também para o torcedor. Boa noite, Fábio. Hoje o Atlético disputou a 12ª rodada, então a gente pode dizer que aí praticamente 1/3 do campeonato já foi, e o time continua mais perto do Z4 do que da zona de acesso. Que medida isso te preocupa? Não me preocupa. Eu não olho para baixo. Eu vou jogo a jogo. Celular está ali, não olho classificação, não olho sério. Para mim, o objetivo meu é trabalhar para o próximo jogo e ganhar. Essa é a forma minha de conduzir. E isso faz com que eu não precise ficar olhando. Olhar placar, olhar com o adversário. Cara, acho que isso aí, de novo, vou falar a mesma coisa que eu falei anteriormente. A minha preocupação é com a minha equipe. É com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai desenvolver. Tá? Hoje a gente está numa situação ruim, tá? Só que eu estou há 4 jogos no clube. Então, eu estou buscando a melhora para que a gente saia dessa situação. E todo mundo do clube está buscando isso. Nosso vestiário, ao final do jogo ali, foi muito bem. Nós, jogadores, falaram, opa, pessoal, peraí. Vamos que nós melhoramos. Vamos que nós evoluímos. A vitória é uma consequência de melhora. Se eu não melhorar, não vou vencer. E a gente hoje tem melhorado. A gente tem evoluído. Lógico que não foi o mesmo jogo como o Atlético Paranaense ou como o próprio Goiás aqui, que a gente teve inúmeras chances de fazer gol. Ou a gente teve menos chances. Mas a gente precisa evoluir isso. Tá? E cada adversário, cada situação é diferente. E o campeonato da Série B, cara, ele é muito equilibrado. Tanto para cima quanto para baixo. Isso aí eu acho que é uma tônica aí dentro da competição, e alguns times vão oscilar mais que outros. Quem oscilar menos vai ser beneficiado com acesso. Tá? Professor, boa noite. É possível precisar em número de jogos, ou até em tempo mesmo, semanas, meses,
Quando vai ser essa melhora do time? Você disse muito bem, né? 4 jogos, pouco tempo, está buscando essa melhora. Mas para chegar ao Atlético ideal do Fábio Matias, é possível precisar ou dar uma expectativa para o torcedor que está tão frustrado com o time que não engrena na competição? Entendo o torcedor, concordo com o torcedor, concordo quando o torcedor cobra. O torcedor tem todo o direito de cobrar e faz parte do processo. O atleta de futebol não tem prazo, não tem tempo. São jogos, como eu falei, jogo a jogo. Então hoje eu já sei um mapeamento do que eu tenho que fazer da minha equipe para o próximo jogo, contra o Volta Redonda. Eu já sei onde eu tenho que mexer, onde eu tenho que estruturar. Então é importante eu ir estruturando dessa forma. Eu tive uma preocupação muito grande nos últimos jogos de fazer uma equipe mais compactada. Primeiro tempo a gente perdeu um pouco da compactação, que é o hábito. A gente ficou um pouco mais distante da última linha. A gente sofreu alguns momentos do jogo. Segundo tempo não. Se você olhar o segundo tempo no jogo, o nosso time jogou junto. Do meio para frente, inclusive marcando. E isso nos ajuda muito. Eu bato muito nessa tecla, de andar organizado, de jogar próximo. Isso faz com que o jogo em si, ele melhore. Então, assim, dá tempo, não posso dizer, 2 rodadas, 3 rodadas, 1 rodada, não. O tempo é a vitória. A vitória nos dá tranquilidade para poder trabalhar. E a gente está buscando uma vitória no próximo jogo, e assim sucessivamente, até o próximo jogo, que é o clássico, e vamos trabalhando em cima disso. Acho que esse que é o grande objetivo nosso aqui.